Você já se perguntou por que pecamos diariamente? Por que o pecado está tão presente em nossas vidas? Tanto por atos como por pensamento pecamos todos os dias involuntariamente e voluntariamente. Neste vídeo vamos tratar sobre este assunto. A questão do pecado é central na teologia cristã e é abordada de várias maneiras ao longo das Escrituras, especialmente na Bíblia. Para entender o que a Bíblia diz sobre o pecado e por que os seres humanos pecam todos os dias, é fundamental explorar alguns conceitos-chave e passagens relevantes. O conceito de pecado. O pecado, de acordo com a Bíblia, é qualquer pensamento, palavra ou ação que transgride a vontade de Deus. Em termos simples, pecar significa falhar em viver de acordo com os padrões morais e espirituais estabelecidos por Deus. O Novo Testamento define o pecado como a transgressão da lei, 1 João 3:4, e como algo que separa os seres humanos de Deus, Isaías 59:2. A natureza pecaminosa humana. Um dos conceitos fundamentais na teologia cristã é o da natureza pecaminosa inerente à humanidade. Desde a queda de Adão e Eva, narrada no livro de Gênesis, a humanidade tem sido afetada pelo pecado. A consequência desse pecado original é uma tendência natural para o pecado em todos os seres humanos, Romanos 5:12. Isso significa que, mesmo após se arrependerem e aceitarem a Cristo, os cristãos ainda lutam contra essa natureza pecaminosa, Romanos 7:14-25. A realidade do pecado diário. Embora os cristãos se esforcem para viver de maneira justa e em conformidade com a vontade de Deus, a realidade é que todos pecam diariamente. Isso pode incluir pensamentos impuros, palavras duras, ações egoístas, entre outros comportamentos que desagradam a Deus. O apóstolo Paulo expressa essa luta interior em Romanos 7:19, onde ele diz: "Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço." O papel da graça e do perdão. Apesar da realidade do pecado, a mensagem central do Evangelho é a graça e o perdão de Deus. João 3:16 resume esse conceito fundamental: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Jesus Cristo oferece perdão completo e restauração para todos aqueles que se arrependem e confiam nele, Atos 10:43. A necessidade do arrependimento e da confissão. Para os cristãos, lidar com o pecado diário envolve arrependimento sincero e confissão a Deus. 1 João 1:9 oferece uma promessa de perdão: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados, e nos purificar de toda a injustiça. O arrependimento verdadeiro significa não apenas reconhecer o pecado, mas também afastar-se dele e buscar viver em obediência a Deus. O combate diário contra o pecado. Embora os cristãos sejam perdoados e libertos do poder do pecado através de Cristo, eles ainda enfrentam uma batalha espiritual diária. Efésios 6:12 descreve essa realidade: porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade, nos lugares celestiais. A esperança futura. A esperança cristã está centrada na promessa da vida eterna em comunhão com Deus, onde não haverá mais pecado nem dor. Apocalipse 21:4 descreve esse futuro glorioso: e Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Em resumo, a Bíblia reconhece a realidade do pecado diário na vida humana, mas também oferece esperança e perdão através da obra redentora de Jesus Cristo. Enquanto os cristãos lutam contra sua natureza pecaminosa e buscam viver em santidade, eles confiam na graça de Deus e na promessa de uma vida futura livre do pecado. Essa luta diária não diminui a esperança cristã, mas ressalta a necessidade contínua da graça de Deus em suas vidas. E como surgiu o pecado? A questão sobre como o pecado surgiu é profundamente enraizada na teologia e na narrativa bíblica, especialmente no contexto do cristianismo. Para entendermos as raízes do pecado, precisamos voltar ao relato da criação no livro de Gênesis, onde encontramos a origem dessa doutrina fundamental. O relato bíblico da criação e da queda. No livro de Gênesis, capítulos 1 e 2, a Bíblia descreve como Deus criou o mundo e tudo o que nele há. Ele criou o homem e a mulher à sua imagem e semelhança,
e os colocou no jardim do Éden para desfrutar de uma comunhão perfeita com ele e com a criação. Gênesis 1:26, 31, 2, 7 e 25. O próprio Deus declarou tudo o que criou como muito bom. No entanto, o capítulo 3 de Gênesis narra a entrada do pecado na história humana. Eva, tentada pela serpente, que tradicionalmente é identificada como Satanás, desobedece ao mandamento de Deus de não comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Eva, e depois Adão, seu marido, comem do fruto proibido. Gênesis 3, 1, 7. Esse ato de desobediência introduz o pecado no mundo e traz consequências devastadoras não apenas para eles, mas para toda a criação. As consequências do pecado. A queda da humanidade no pecado teve várias consequências significativas. Separação de Deus. O pecado criou uma separação entre Deus e a humanidade. Após pecarem, Adão e Eva se esconderam da presença de Deus no jardim. Gênesis 3:8. Maldição sobre a criação. Como resultado do pecado, a criação foi amaldiçoada, e o trabalho humano se tornou árduo e cheio de dificuldades. Gênesis 3:16, 19. Morte espiritual e física. O pecado trouxe não apenas a morte física, mas também a morte espiritual, uma separação espiritual de Deus, para toda a humanidade. Romanos 5:12. Corrupção moral. A inclinação para o pecado, também conhecida como natureza pecaminosa, foi transmitida de geração em geração. Isso significa que todos os seres humanos nascem com uma propensão natural para o pecado. Romanos 3:23. A natureza do pecado. A Bíblia ensina que o pecado não é apenas uma ação, mas uma condição do coração humano. Jeremias 17:9, Marcos 7:21 e 23. Envolve rebelião contra Deus e sua vontade, buscando o próprio caminho em vez do caminho de Deus. Essa natureza pecaminosa é evidente em várias formas de egoísmo, injustiça, mentira, orgulho e todos os tipos de males que vemos no mundo. O papel de Satanás. Embora a Bíblia não forneça muitos detalhes sobre a queda de Satanás, ela indica que ele foi um anjo criado por Deus que se rebelou e foi expulso da presença de Deus por causa do orgulho e da ambição de se igualar a Deus. Isaías 14:12-15, Ezequiel 28:12-17. Satanás, ou o diabo, desempenhou um papel crucial na tentação de Eva no jardim do Éden, incentivando-a a duvidar da bondade e da palavra de Deus. Gênesis 3:1-5. O propósito redentor de Deus. Apesar da gravidade das consequências do pecado, a Bíblia também revela o plano redentor de Deus para restaurar a comunhão perdida entre ele e a humanidade. Desde os primeiros momentos após a queda, Deus prometeu enviar um Redentor, Jesus Cristo, que traria a salvação e a reconciliação através de sua vida, morte e ressurreição. Gênesis 3:15. A redenção e o futuro restaurado. O tema da redenção perpassa toda a Bíblia, culminando na obra salvífica de Jesus Cristo. Ele oferece perdão e reconciliação a todos os que creem nele, restaurando a comunhão com Deus e prometendo um futuro onde não haverá mais pecado nem dor. Apocalipse 21:4. Conclusão. Em resumo, o pecado entrou no mundo através da desobediência de Adão e Eva ao mandamento de Deus no jardim do Éden. Esse ato de rebelião introduziu uma condição de pecaminosidade à humanidade, separando-a de Deus e trazendo consequências dolorosas para toda a criação. No entanto, através de Jesus Cristo, Deus providenciou um caminho de redenção e restauração, oferecendo esperança para um futuro onde o pecado será finalmente derrotado e a comunhão com Deus será plenamente restaurada. Bom, chegamos ao final do vídeo, espero que você tenha compreendido este assunto. Deixa seu comentário aqui abaixo para podermos interagir e se inscreve em nosso canal. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.